Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar a respeito da necrose da papila renal, também conhecida como papilite necrosante. Primeiro vamos analisar aqui um esquema normal da papila renal. Então nós temos aqui a representação de um corte de um rim normal. Nós temos aqui o córtex, essa faixa, as pirâmides renais que formam a medula renal, as colunas renais. Então aqui na pirâmide renal ela é invertida, a base da pirâmide fica para a região externa e ela vai afilando até formar o ápice da pirâmide, que é a papila renal. E o ápice de cada pirâmide se projeta aqui para dentro do cálice renal menor. Então aqui temos um cálice renal menor. Chama-se cálice renal porque ele tem o formato de um cálice. E aqui a papila renal projetada para dentro do cálice menor. Veja aqui, papila renal projetada para dentro do cálice menor. O raciocínio é o seguinte: quando você faz um exame contrastado, ou uma urografia escritora, ou uma tomografia computadorizada com contraste, você injeta o contraste iodado na veia periférica do antebraço do paciente. Esse contraste se distribui por todo o corpo e ele é filtrado aqui no córtex renal, nos glomérulos, e posteriormente ele é excretado para a urina. Ele é excretado aqui através dos túbulos coletores, cai nos cálices renais. Menor, maior, vem para a pelve renal, desce para o ureter e vai para a bexiga. Então toda essa região fica cheia de contraste, fica hiperdensa. Então vai desenhar os cálices renais com os fórnices. O fórnice é a extremidade aqui, as extremidades laterais do cálice. Vai fazer esse desenho. E a papila renal vai ficar desenhada como se fosse uma leve falha de enchimento, dando formato aos cálices. Vamos ver isso na próxima figura. Veja aqui um exame de urografia escritora normal. Observe aqui, você tem então um cálice renal menor. Observe a morfologia em cálice, os fórnices, e ele realmente parece um cálice. Compare com esta estrutura. Veja que aqui são os fórnices formando o cálice renal, e aqui a papila renal, que dá esse aspecto de discreta falha de enchimento. Então dá essa imagem realmente de um cálice, uns mais parecidos com cálice, outros menos parecidos, mas todos têm essa discreta falha de enchimento e os fórnices, dando essa imagem dos cálices menores. Essa discreta falha de enchimento é a papila renal que se projeta para dentro dos cálices menores. Então é muito importante termos esse entendimento aqui da anatomia, e que essa região do sistema pielocalicial fica completamente cheia de urina contendo contraste, dando essas imagens. E as papilas formam essas projeções para dentro dos cálices menores, dando essas imagens de discreta falha de enchimento. Isto é o normal. Não vamos entrar aqui na fisiopatologia da necrose da papila, mas apenas um lembrete. Você veja aqui a vascularização do córtex da medula renal. E veja que a vascularização da papila é uma vascularização terminal. Os vasos são muito finos, o fluxo é bem reduzido na região da papila. Então, patologias que levam a uma vasculopatia, uma redução do fluxo sanguíneo no rim, acaba levando aí a uma hipoperfusão da papila, pode levar à necrose da papila. Isso acontece, por exemplo, no diabetes com vasculopatia. Isso acontece nas vasculites, isso acontece na nefropatia por uso de anti-inflamatórios, em outras doenças túbulo-intersticiais, onde há um prejuízo da vascularização na região
dos túbulos aqui coletores e também nos processos infecciosos. Na pielonefrite, a infecção sobe aqui pelo cálice e pode necrosar a papila. Na tuberculose renal também acontece muito a necrose de papila. E várias outras causas. Agora vamos analisar o seguinte. Você veja este cálice renal menor normal, a papila normal. Esse outro aqui, nós produzimos aqui graficamente uma necrose de papila. Nós necrosamos a parte, a extremidade e uma parte da papila, uma parte central da papila. Veja, aqui está uma papila normal, aqui está uma papila normal, esta aqui é uma papila com necrose. Então, quando o contraste encher, né, preencher aqui o cálice menor, vai preencher também os fórnices e ele vai preencher esta área de necrose que ficou um buraco, ficou um espaço vazio no interior da papila. Então, veja aqui na urografia excretora um caso típico de necrose de papila. Veja aqui o cálice preenchido por contraste e você veja aqui a área de necrose no centro da papila também preenchida por contraste. Correlacione aqui com a imagem nesse esquema. Então essa é uma imagem muito típica de necrose da papila visto aqui na urografia excretora. Vejamos este outro caso de necrose papilar. Observe aqui a imagem típica. Observe aqui o cálice menor e o acúmulo de contraste no centro da papila. Observe o outro aqui. Cálice menor normal, o acúmulo de contraste aqui no centro da papila. Então, imagem típica de necrose da papila, ou papilite necrotizante. Vamos a uma outra situação. Aqui temos um cálice normal e uma papila normal. Aqui nós necrosamos a papila. Veja que deveria ter a papila aqui, como está aqui, mas nós destruímos ela, necrosamos. E ela foi reabsorvida ou ela foi eliminada pela pelve renal, pelo ureter, que inclusive é a causa, na maioria das vezes, de cólica renal, que acontece em casos de necrose de papila. Então, a papila necrosou e foi eliminada. Então, no lugar dela ficou um buraco. Quando o contraste preencher aqui o cálice menor, ele vai preencher toda essa cavidade. Então vai ficar com uma borda externa convexa, abaulada. Veja que o normal é ele ficar com uma borda côncava, formando aqui os fórnices e o cálice, a imagem do cálice. No caso aqui dessa necrose de papila, com eliminação do produto necrótico ou reabsorção, ele vai ficar abaulado. Observe aqui nesta urografia excretora como o cálice tem o seu contorno externo convexo, abaulado. Então, outra imagem típica de necrose de papila. Aqui nessa outra região, nós necrosamos a papila e o fragmento, o pedaço necrótico da papila, ele caiu para dentro do cálice menor. Então, quando preencher de contraste, vai preencher o cálice menor ao redor da área de necrose. O tecido necrótico aqui, ele vai promover uma falha de enchimento dentro desse cálice menor. E o contorno externo desse cálice será convexo. Veja aqui, cálice menor com contorno convexo e uma falha de enchimento no seu interior. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Cálice com contorno convexo e uma falha de enchimento no seu interior. Veja aqui, todos da mesma forma. Então, múltiplas áreas de necrose papilar ou papilite necrotizante. A borda externa dos cálices menores convexo, você não vê a invaginação da papila e falhas de enchimento aí no seu interior. Veja aqui, tem uma falha de enchimento que já está aqui no infundíbulo, indo para a pelve renal. Depois ela vai ser eliminada na passagem pelo ureter
pode causar aí cólica renal. Vejamos um outro caso, urografia excretora de um paciente com necrose de papila. Observe o contorno externo dos cálices menores, todos eles, ou a maioria, abaulado, né, convexo, ele deveria ser côncavo. E observe falhas de enchimento dentro dos cálices menores. Veja aqui, múltiplas falhas de enchimento dentro dos cálices menores, que representam material necrótico em decorrência da necrose da papila. E na tomografia computadorizada, com contraste, quando você faz a fase excretora, a fase tardia, você deve fazer as reconstruções coronais e a reconstrução em MIP, porque isso vai facilitar muito a detecção das mesmas alterações que nós vemos na urografia excretora. Observe aqui, reconstrução coronal, você observa falhas de enchimento dentro dos cálices menores. Veja aqui o contraste circundando uma falha de enchimento. Ali a mesma coisa, o contraste dentro de um cálice menor circundando uma falha de enchimento, que é material necrótico das papilas. Veja aqui, pelve renal, veja os cálices menores com o contorno externo convexo, né, abaulado, e falhas de enchimento no seu interior. Então, caso de necrose de papila. Observe aqui, falhas de enchimento dentro dos cálices menores que estão repletos de contraste. Falhas de enchimento dentro dos cálices menores. Neste caso, você acompanhando aqui na porção distal do ureter esquerdo, você observa uma falha de enchimento, que é um material necrótico da papila que foi excretado aí e desceu pelo ureter. Veja aqui reconstrução MPR coronal de uma tomografia computadorizada com contraste na fase excretora. Observe aqui o cálice renal menor, a sua borda côncava, como deve ser, e observe aquela imagem típica da necrose de papila, o acúmulo de contraste na porção central da papila. Então, necrose de papila. Observe aqui uma outra imagem semelhante, e neste outro caso você já vê aqui falhas de enchimento dentro de um cálice menor que apresenta o contorno externo convexo. Então, necrose de papila. Quando você faz a reconstrução MIP de uma tomografia computadorizada na fase excretora, você tem uma imagem muito semelhante à urografia excretora. E observe aqui a imagem típica da necrose de papila. Cálice menor, fórnix e a borda da papila, e contraste acumulado no centro da papila. Aqui a mesma coisa. Então, necrose de papila. A tomografia multislice, ela tem uma vantagem, que ela pode detectar a necrose de papila antes do tecido ser reabsorvido. Todas aquelas imagens que nós vimos, elas pressupõem que o tecido necrosou e de alguma forma foi reabsorvido, para dar a alteração, para dar as cavidades, para dar alteração nos fórnices, para dar o contorno convexo do cálice menor, é necessário que o tecido tenha sido reabsorvido. Mas antes do tecido ser reabsorvido, antes da papila necrosar, ela entra em isquemia. Então, quando você faz a fase córtico-medular, você tem a fase cortical, depois a fase córtico-medular, no qual o córtex e a medula elas estão realçadas igualmente. Então, nós temos aqui uma tomografia computadorizada com contraste. Veja que todo o parênquima está realçado, tanto o córtex quanto a medula. Em relação a essas fases de contraste, tem um vídeo meu aí no YouTube que explica exatamente essas fases. E aqui desse outro lado, você observe que essa pirâmide renal, ela não realçou. Então é uma pirâmide que está necrótica, mas ainda não foi eliminada, não há ainda uma cavidade, há apenas uma necrose pela ausência de perfusão. Então é um diagnóstico muito precoce aí de necrose de papila. Veja aqui um outro caso,
observe aqui uma pequena área de ausência de perfusão numa pirâmide renal. Então, uma fase muito precoce de necrose de papila. Observe aqui o outro caso, parênquima todo realçado, o contraste já sendo excretado e uma pequena área de hipodensidade em decorrência de hipoperfusão. Ela está mais escura porque o contraste não impregnou aqui, porque ele não está chegando, já que há uma isquemia. Portanto, é uma fase muito precoce de necrose de papila. Ok? Nesse vídeo, então, vimos os achados mais fáceis de detectar nos casos de necrose de papila. Geralmente, o exame que a maioria das vezes é realizado é a urografia excretora, e vimos os achados na urografia excretora, mas a tomografia também apresenta os mesmos achados da urografia excretora e tem a vantagem de você poder detectar numa fase mais precoce. A ultrassonografia já é um exame que detecta menos casos de necrose de papila do que a urografia excretora e do que a tomografia. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.